A medida provisória 540. Essa medida provisória, ela previa, entre outras coisas, a instituição do Reintegra. Já falamos sobre Reintegra. Reintegra é um benefício dado através de um crédito residual para os exportadores, que grande parte da sua cadeia é desonerada pelos tributos federais. E, no entanto, aqueles que não têm alguns benefícios, eles possuem créditos. E acaba que ele fica com um valor parado. Então ele tem um adicional para compensar essa desoneração e às vezes não manutenção de crédito ou não. E nesse caso foi instituído o Reintegra, que é um crédito para as empresas que fabricam e exportam produtos. Além disso, foi dado alguns benefícios para a indústria automotiva, que é a redução do IPI. Lembra quando os carros tiveram o IPI reduzido, consequentemente para vender mais carros? E houve uma inovação que se passou a chamar desoneração da folha, que é uma alternativa de contribuição previdenciária patronal. Nesse caso, foi estabelecido que alguns setores, e eu vou para essa parte. Teve um negócio bem legal também, que muitas vezes passa despercebido, que foi essa alteração no artigo 1º da 11.774, que trouxe, quem é mais antigo aí lembra, do escalonamento do crédito de PIS e COFINS na compra de máquinas e equipamentos. Antes, você não podia tomar crédito imediato. Então, hoje você compra uma máquina numa indústria, você toma o crédito imediatamente. Não no documento, lá no ajuste do F100. O documento da nota não dá crédito, aí você faz um ajuste no F100 com relação a esse... Não é no F100, é no F130. 130 e 140. Mas lá na época, pessoal, foi feito um escalonamento, que a partir de agosto de 2011 era em 11 parcelas, porque antes era pela depreciação. 10, até que depois de julho de 2012 passou a ser imediato. Isso é bem legal, porque eu acompanhei isso. E houve aí, então, a famosa desoneração da folha, que começou, que falou lá dos serviços de tecnologia, e depois trouxe outros segmentos, que aí é por NCM, por KNAI. Então foi estabelecido lá, e ainda era mais segmentos, que quem estava relacionado nesse artigo 7, nesse artigo 8º da lei, tinha a possibilidade de recolher a contribuição previdenciária patronal, que é o quê? É os 20% sobre a folha de salário, sobre a remuneração dos colaboradores. Eu estabeleci um percentual, por exemplo, ali... Antes, no começo, era 2,5% para tecnologia, 1,5% para outros segmentos. Era absurdo. Então, pensa em segmentos como têxtil, calçados, esse pessoal que exige muita mão de obra envolvido. Eu deixar de pagar 20% sobre a folha e pagar um percentual de 1%, 2% sobre o faturamento, representava quando foi aumentando, representa uma economia razoável. E aqui o intuito na exposição dos motivos era prestigiar e incentivar a contratação de pessoas, porque também naquela época o desemprego estava aumentando. Essa medida provisória, 540 de 2011, ela se tornou a Lei 12.546, que para todos os sims é a lei mãe da desoneração da folha. É a lei mãe da contribuição previdenciária substitutiva. E ela tem no artigo 7, 8º, que ela está toda costurada, essa lei, se você observar. Ela está toda remendada, porque houve muitas alterações desde então, desde 2011. E grande parte dos governos sempre quiseram extinguir esse benefício. No entanto, é muito complicado por conta do impacto social dela, do impacto eleitoral, do impacto midiático. Por quê? Mexer nessa lei é basicamente mexer, não estou falando do ponto de vista ético, moral, preciso dos estudos, mas é mexer onde as pessoas vão falar, está combatendo quem emprega, tem uma questão bem delicada aqui. E o que aconteceu? Essa lei 12.546, no artigo 7 e 8º, pode ver, está todo remendado, porque houve muitas mudanças desde então. Muitas mudanças. Ele tinha lá os seus 17 segmentos que sobreviveram a várias mudanças desde 2011. Nós estamos falando aí de 13 anos
praticamente. E houve muitas mudanças, como por exemplo, lá na época da desoneração da folha, eu não poderia não optar. Se eu estivesse relacionado naquelas condições, eu tinha que aderir à desoneração da folha. Isso é um problema porque não é para todos os segmentos, por exemplo, que ela é benéfica. Eu tenho um segmento têxtil que faz a mesma operação, mas, por exemplo, eu tenho esse segmento aqui, essa indústria têxtil, que foi maravilhoso, porque ela tem todo o processo dela verticalizado, é todo interno. Mas agora eu tenho essa mesma empresa têxtil, Tihai, que ela tem a subcontratação de facções, por exemplo, e não é a criminosa facção têxtil. A desoneração da folha para essa empresa que não tem mão de obra direta, que grande parte do processo dela é terceirizado para outras pessoas jurídicas, ela tem uma folha pequena e um faturamento de valor agregado. Não faz sentido para ela. Não é benefício. E aí houve várias discussões judiciais, chegou no STF, chegou no STJ, sobre a irretratabilidade que não se aplica, sobre a alternativa. Houve muitas mudanças, houve muita discussão a respeito da desoneração da folha. Então nós podemos falar aqui sobre várias situações que foram aumentando a arrecadação do governo, até porque nós vimos que o governo precisava, dentro do arcabouço fiscal, de aproximadamente 200 bilhões para fechar. Mas nunca ninguém falou em reduzir contas públicas. E aqui não é uma crítica, porque eu não estou falando de um ator, estou falando que é a história do nosso país. Poucos se preocuparam com a eficiência no âmbito estatal.